Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Jimmy. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a como usar o adubo de floração. Como que eu uso o adubo de floração aqui? Para que ele serve, né? É para florir, é óbvio. Mas quando a gente deve usar ele, né? Essas duvidazinhas, né? Principalmente iniciantes, tem muita dúvida, às vezes me perguntam. E eu tô com adubo de floração aqui, gente, o da Forte, que é o que eu uso aqui comigo, né? Então, vamos começar falando do adubo, da sua composição química, né? Lógico que a gente não é pra gente também ficar decorando, né, a tabela periódica, saber, não precisa a gente ficar sabendo assim, da química, né? Mas a gente precisa saber pelo menos um pouquinho, o básico, que é o número, né, do NPK, gente, que é nesse caso aqui, ele é 94515. O NPK, gente, as três letrinhas que vem ali, né, para identificar esse númerozinho aqui. Então, é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E o que vai fazer a planta florescer é o potássio. Ele tem que ser rico em potássio. Por isso, o número do potássio, ele é maiorzinho, olha, que é o número do meio. No vídeo parece o contrário, né? Esse daqui, ó, que tá na placazinha. 45 aqui, olha. E tem aqui também, cadê? Aqui atrás tá indicando. Aqui, ó, uma tabelazinha, tá vendo? Esse do meio é 45. Minha unha tá preta, suja de terra, não repare. Mas então, gente, isso é para mostrar, para a gente ter um conhecimentozinho, né? O que vai fazer a planta florescer, ela precisa, as orquídeas, né? Todas as plantas e as orquídeas também, né? É o nutriente dela, né? Do adubo, é o potássio. Então, como que a gente vai usar isso daqui, gente? A gente vai diluir, geralmente não, todas as embalagens dos adubos vem dizendo a quantidade que a gente deve usar. Esse daqui, olha, tá dizendo para a gente usar 1 colher de café para cada litro de água. E é adubo foliar, mas não significa que a gente tem que borrifar só nas folhas, não, é nas raízes também, dá um banhozinho nas orquídeas. Mas agora uma dúvida assim, muito importante que as pessoas têm. Quando que eu devo usar, né? É para estimular a floração? É para, tipo assim, eu devo usar todo o período do ano, né? Quando que eu devo usar? Deixa eu colocar o adubo aqui para mim pegar um exemplo aqui e mostrar para vocês. No caso das Phalaenopsis, gente, deixa eu pegar essa daqui. No caso das Phalaenopsis, a gente deve começar a usar o adubo de floração, olha aqui, que coisa linda, né? Cheio de botões. Quando elas começam a emitir a haste floral. Essa daqui já emitiu a haste floral, as flores ainda não abriram, então eu ainda devo continuar usando o adubo de floração até a planta florescer, as orquídeas. Depois que ela floresceu, eu posso parar o adubo de irrigação, de floração, adubo de irrigação. O adubo de floração eu paro e eu volto com o adubo de manutenção. Porque o de manutenção ele é mais balanceado, né? Ele tem ali mais equilibrado, tem todos os nutrientes, né? Os 3 nutrientes principais. Deixa eu colocar aqui. Que vai estar ajudando as folhas, raízes, a planta no geral. E até a floração, porque ele continua tendo o potássio também em menor quantidade. Então, a gente viu que deve usar quando começou, deixa eu pegar outro exemplo. Aqui, ó, esse aqui é o ideal, gente. É aqui que eu devo começar a usar o adubo de floração. Quando ele começou a apontar, né, as hastes florais. Aqui, olha, tá começando a apontar. Só que às vezes é muito longo esse período, né? Então, o que eu faço? Eu costumo fazer isso.
O adubo é esse de floração da Forte, ele é semanal, então eu altero quando nessa fase aqui. Eu aplico uma semana de floração e uma semana o de manutenção. Depois, quando ele tá grandinho, cadê? Igual esse daqui, que já tá prestes a florir mesmo, aí eu fico só com o de floração. Porque... E pra quê, né, gente? Que eu vou explicar também. O que acontece se não usar o adubo de floração e para que em si ele serve? O adubo de floração, ele vai fazer com que as flores, ela chegue ao seu auge, né? Esse caso aqui está dizendo muito bem, olha. Ela vai vir com as florações, assim, a quantidade maior que a planta floresceria. Ela vai ter o nutriente que vai, exemplo, uma planta às vezes na natureza, ou que não tem ali a quantidade suficiente de potássio, ela, às vezes ela vai dar 2 flores. E a planta ela tem capacidade genética para dar até 5 flores. Então, ela vai ter energia suficiente para dar as 5 flores, né? Chegar no seu auge. E essas flores, por sua vez, vão estar mais nutridas, mais desenvolvidas, vão estar mais bonitas, mais brilhantes, né? Vai estar todo o seu... E os cachorros brigando como sempre. Ela vai estar todo ao seu máximo, né? Ela consegue ficar até mais tempo florida. Os adubos, eles servem muito para isso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa bem nutrida. Não é meu caso que eu tô magrinho aqui. Ela vai estar forte, ela vai estar mais saudável, o corpo dela vai estar com a imunidade mais alta, ela vai estar até propensa não, propensa no sentido de ter mais saúde, mas ela vai estar mais protegida contra as doenças, né? O corpo da pessoa, então no caso das plantas, das orquídeas, vai combater naturalmente as pragas, até isso ajuda. E a Lili, gente, olha lá. Olha. Tá vendo? O que adiantou ter orquidário? Ainda ficam ali pulando, quebrando as plantas. Então, eu falei do adubo de floração nas Phalaenopsis, né, gente? Aqui, tem esse exemplo aqui, tá bem cheio de hastes florais, né? Ainda tem hastes florais em desenvolvimento, então eu posso continuar usando o adubo de floração, embora na ponta já começou a florescer. Por isso, gente, é importante o adubo de floração que eu tô falando. Ele vai fazer a sua planta, olha assim, explorar bem, né, a quantidade de flores. Estão conseguindo entender? No caso das catileias. As catileias já são diferentes, porque ela tem os bulbos, né? Ela tem um tipo de floração, de crescimento diferente das Phalaenopsis. A gente vai perceber que ela vai florescer quando ela começa a soltar um bulbo novo. Aqui ainda está muito pequenininho. A partir desse bulbo aqui começar a crescer, logo vai vir a espátula floral, geralmente assim, e florescer. Quando esse bulbo começar a florescer, a crescer, eu já começo a entrar com adubo de floração. Eu tenho um exemplo aqui. Opa, deixa eu virar a câmera. Olha essa orquídea aqui, essa catileia, uma Lourdes Jesse. Ela soltou esse broto aqui, olha, já tá vindo com um botão, não, da haste floral. Nesse caso aqui, quando ela começa a soltar esse bulbo aqui, olha, ele começa a crescer, então eu entro com adubo de floração até essa fase aqui, olha. Aqui eu ainda continuo usando adubo de floração, porque o botão dela ainda está em desenvolvimento. Essa planta ela não veio com seu auge, porque eu plantei aqui há pouco tempo. Então, ela ainda não se adaptou a esse cultivo aqui, né? Mas logo ela vai vir com todo o seu auge. Com bastante flores. Então, é isso, pessoal. Acho que eu consegui explicar aqui da minha maneira, né?
para que serve o adubo de floração? É para florescer, mas é para a gente usar em qualquer fase? Não. Exemplo, essa Wanda aqui, ela ainda não começou a emitir nenhuma haste floral, então não precisa, eu fico com o de adubação mesmo. Essa daqui eu já comecei a usar o adubo de floração, essa Cattleya, porque, gente, ela começou a emitir, opa, esse sol tá pegando aqui, esse bulbo aqui é um bulbo novo, olha. Então ele tá crescendo, provavelmente vai vir uma haste floral aqui. Então eu já começo a fazer aquilo alternando. Uma semana de adubo de floração, outra semana de manutenção. E às vezes eu me perco um pouquinho, esqueci. E é isso, gente. Ele ainda não veio com a haste floral, sem falar que algumas plantas, algumas Cattleyas, têm uma característica um pouco diferente, assim, que às vezes, tipo assim, uma laélia, eu tenho uma laélia aqui, purpurata, ela tá meio caidinha aqui no chão. Deixa eu mostrar pra vocês, ainda não pendurei ela, olha. Ela tem uma característica que ela solta o bulbo, enroscou aqui nessa parte de cima, não tá dando pra me tirar. Ela tem uma característica que ela solta primeiro o bulbo, depois vem a haste floral, vem a espata. A espata vem e seca, vai ficar uns 2, 3 meses seca ali. Então, eu tenho que saber um pouquinho da planta às vezes, né? Porque enquanto ficou seca, ela ficou num estágio ali de dormência, só depois que ela vai florescer. Então, depois que está em dormência, ainda não veio, eu posso estar utilizando o manutenção. Quando começar a soltar o broto dos botões, aí eu venho com adubo de floração. Mas qual que eu poderia falar? Eu acho que eu expliquei bem, né, gente? Então, ficou explicado. Denfal, olha, tá começando a soltar a haste floral. Começou a soltar a haste floral, a gente põe adubo de floração. Então, todas as orquídeas assim. Começou a haste floral, a gente vem. Para que serve? Para conseguir deixar a planta, a floração mais forte, no sentido de dar mais quantidade de flores, as flores mais bonitas, mais resistentes, assim, para conseguir explorar o que há de melhor na floração. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e muito obrigado.